Bom dia mais uma vez, galera do nono ano. Vamos agora falamos anteriormente dos aspectos naturais da África. Agora vamos trabalhar com aspectos naturais da Ásia na página 166. Vamos falar do clima, relevo e vegetação, área territorial, tudo que é relacionado à estrutura física do território asiático, Gigante diversidade ambiental. A Ásia apresenta, devido ao seu território abundante, A Ásia possui 44,9 milhões de quilômetros quadrados, o que faz parte desse maior território dos continentes do planeta, com aproximadamente 30,2% das terras globais emersas. Demais áreas podem ser encontradas praticamente em todo o continente existente. Construído por 45 países, O espaço geográfico da Ásia se estende com latitudes de 10 graus ao sul até o polo, entre 25 graus e 180 graus a leste, ou seja, vai dos Montes Urais na Europa até o Estreito de Bering, que separa a América. Essas são as características de extensão territorial do território asiático. Como consequência dessa dimensão territorial e da presença de elementos que interferem na sua atmosfera, o continente asiático é dentre todos os que apresentam maior diversidade ambiental. Nele encontram-se climas completamente opostos, formações vegetais exuberantes e escassas, bem como relevos extremamente elevados, ao lado de vastas planícies e depressões absolutas. Tudo isso cortado por uma vasta rede hidrográfica, que inclui rios permanentes e temporários, ou que congelam durante grande parte do ano. Essa é a variedade natural do território asiático, Representa essa grande variedade natural, no território asiático. Ambiente climatobotânico do continente asiático. Basicamente, a Ásia apresenta-se com cerca de 11 biomas diferenciados, A tundra, floresta conífera, também chamada de taiga, floresta temperada, subtropical, vegetação mediterrânea, pradarias, estepes, desertos, savanas, florestas tropicais e equatoriais, vegetação de altitude e regiões de cultivos, Então, a Ásia, em virtude de sua distribuição latitudinal, alongada no sentido norte-sul, desde as baixas latitudes equatoriais até as altas latitudes polares, apresenta uma rica diversidade de clima e formação vegetal em todo o planeta. Ao norte são as vastas vegetações da Sibéria, o norte da Mongólia e as grandes altitudes do Himalaia e Tibete, onde as temperaturas são muito baixas, em virtude da penetração das manchas de ar polar e da altitude, respectivamente. O clima frio e seco, deixando o solo recoberto por uma neve durante a maior parte do ano. Estende-se um ambiente formou uma vegetação de tundra, como é comum nas eras polares e a taiga nas planícies siberianas. A tundra, gente, ela é formada por o quê? Ela é formada por a tundra é formada por duas espécies vegetais, que são os líquens e musgos, Essas espécies vegetais, elas são típicas da regiões polares, onde as temperaturas são muito baixas, que se adaptam a esse tipo de formação de clima, que surgem basicamente no período de verão, onde se tem o processo de degelo das regiões polares. As grandes planícies centrais predominam o clima tropical, seco e temperado continental, e o inverno frio e seco,
Nessas áreas encontramos as estepes, formadas e compostas por gramíneas. Faltou falar também sobre a taiga, né? A taiga, gente, é a maior floresta do mundo. Para você ter ideia, né? Ela recobre o norte da América, né? O norte da Ásia e o norte da Europa, né? Ela também é chamada de floresta conífera, né? Ou floresta boreal. Ela é superior até à floresta amazônica, só que ela é a maior do mundo, só que ela é homogênea, ela é formada apenas por uma única espécie vegetal, que são os pinheiros. A floresta amazônica é a maior do mundo heterogênea, não é? Não confundam. Toda vez que alguém perguntar a você qual a maior floresta do mundo, aí você quer dizer em relação ao quê? A sua heterogeneidade, a homogeneidade, e aí? Se a pessoa se falar em relação à heterogeneidade, a maior do mundo é a floresta amazônica. E homogeneidade é a taiga ou floresta boreal, né? Que é a maior floresta do mundo. As estepes também são formações vegetais típicas de regiões de climas baixos, de temperaturas baixas, formadas basicamente por gramíneas, né? Essas gramíneas, elas são de formação rasteira, né? E acumulam a neve durante certo período de tempo, né? Os grandes desertos e semidesertos do continente são espalhados pela região do Oriente Médio, do Paquistão, da Ásia Central e do norte da China e da Mongólia. As áreas desérticas do Oriente Médio são resultado da ação da massa de ar seca provenientes do Saara. Já as grandes manchas de desertos do Tagmatá do Gobi são resultantes das barreiras orográficas formadas pelas cadeias montanhosas e pelos planaltos que cercam a região, os quais impedem a penetração das massas de ar úmida e da ação de ventos secos das massas de ar continentais e polares. Apresentam verões e invernos muito rigorosos e ambientes praticamente sem vegetação. Né? Então essas áreas são constituídas basicamente por uma aridez, uma amplitude térmica muito grande, temperaturas elevadas durante o dia, à noite cai consideravelmente, formadas por uma vegetação xerófila, constituída de cactáceas, como os cactos mandacaru, xique-xique, coroa de frade, entre outros, e que acumulam água em seu caule durante os longos períodos de estiagem. O deserto de Gobi, né? A entrada de uma frente fria carrega a umidade oriunda da Sibéria proveniente tal fenômeno, né? E aí, consequentemente, a temperatura cai consideravelmente na região do deserto de Gobi, na África, né? Ou na Ásia, na realidade, mas que apresenta essa amplitude térmica muito elevada nessa região. Na porção mais ocidental da Ásia, próximo aos mares Cáspio e Mediterrâneo, encontramos o clima mediterrâneo. O inverno é chuvoso, o verão é seco e as variações de temperaturas ao longo do ano são pequenas. O clima mediterrâneo é comum no norte do Irã e no Turcomenistão, na Síria, em Israel e na Turquia. As regiões influenciadas por esse clima apresentam duas formações vegetais distintas: a mediterrânea, ao longo do mar Mediterrâneo, e estepes ao sul do mar Cáspio. Então são essas formações vegetais encontradas na região do Mediterrâneo. O clima temperado, né, predominante no nordeste da China e na região central do Japão. As áreas encontradas de massa de ar polar e tropical apresentam grandes variações entre as estações do ano, né? As chuvas ocorrem durante o ano inteiro, porém são volumosas ao longo do verão. Neste período, nesse domínio climático, formam vegetações típicas de florestas temperadas, cujas folhas caem em estações menos chuvosas, né? Onde eu tenho uma temperatura caindo consideravelmente, né? E essa vegetação, as folhas caem, é chamada de vegetação caducifólia, caduca ou decídua. Vegetação que se adapta
a climas de 4 estações bem definidas: outono, verão, inverno e primavera. Então, nesse caso, ele começa a cair no outono e durante o inverno está sem nenhuma folhagem. Na porção mais setentrional do continente, encontramos a grande área do clima quente e úmido, que abrange o sul e o sudeste da Ásia, espalhando-se pela Índia, Butão e Bangladesh e pelo leste da China. Essa região está subdividida entre os climas tropical, subtropical e equatorial, típico na Indonésia. No conjunto, recebe a denominação de estações de monções. É bom frisar que o clima de monções só ocorre em particular na Ásia, né? É um clima endêmico do território asiático. Pode ocorrer de forma esporádica, né? Muito raramente. Na Oceania também, né? Que está próximo ali ao Oceano Índico, mas ele é muito comum ocorrer na região da Ásia, o clima de monções, que apresenta a estação chuvosa no verão e inverno seco, né? É a característica do clima de monções existente na Ásia. Durante o verão, as temporadas de inundações são comuns nas partes da Ásia cuja vegetação é a floresta tropical, né? Relevo e civilizações asiáticas. Vou falar um pouquinho disso agora. Na Ásia, é comum a presença, né, de um relevo, completamente diferente dos outros, um próximo ao outro, porque ocorre uma grande modelação dada pela ação climática, né? Montando um verdadeiro quebra-cabeça construído pelas altas cadeias de montanhas, mais altas cadeias de montanhas do planeta, ao lado das profundas depressões, além de extensas planícies. E aí eu tenho um verdadeiro quebra-cabeça modelado. É na Ásia também que nós temos o chamado teto do mundo, né? O teto do mundo é justamente a área que constitui o Himalaia, né? Altitudes bem elevadas, né? Com temperaturas muito reduzidas devido à altitude, superior a 3.000 metros de altitude, essa região do Himalaia. O continente asiático é rico em áreas montanhosas, as quais se destacam os montes Urais que separam a Ásia da Europa. Também podemos citar os Montes Zagros, onde ao oeste do Irã e a cadeia do Cáucaso entre a Rússia e a Geórgia e o Azerbaijão, o Indo-Kush, localizado entre a Índia e o Paquistão, e a cadeia do Himalaia, maior conjunto montanhoso do planeta, que se estende por terras do sul, China, Índia, Bangladesh, Nepal e Mianmar. Essa região onde encontramos um ponto mais alto da Terra, que é o Monte Everest, né? É o pico culminante da Terra, o Monte Everest, com mais de 8.000 metros de altitude, considerado o teto do mundo, a região do Himalaia. O topo dessas cadeias de montanhas, ou nos mais profundos vales entre eles, desenvolveu-se isoladamente diferentes grupos humanos como características étnicas culturais singulares, pois esse tipo de relevo dificulta o intercâmbio entre povos. E aí, consequentemente, a gente teve os povos mongóis, né, que instalaram na Mongólia, com características físicas bem diferentes dos outros povos, né? Extensos planaltos estão interligados às grandes cadeias de montanhas, como o Planalto do Pamir, com mais de 4.000 metros de altitude, e o Planalto do Tibete, com altitudes superiores a 3.000 metros. Nas proximidades dessa área elevadas encontram-se depressões absolutas, como o do Mar de Aral e o do Mar Cáspio, a maior depressão continental do mundo, que é a do Mar Morto, né, situada entre a Jordânia e Israel. Essa é a maior depressão absoluta do mundo, com a profundidade de 396 metros abaixo do nível do mar. Então, se você falar qual a maior depressão absoluta do mundo, é a depressão do Mar Morto, não é? Circulando os planaltos das cadeias montanhosas, estende-se as planícies
com dimensões mais modestas que as áreas elevadas das planícies asiáticas. Apresentam um solo bastante fértil e intensamente utilizado na agricultura. Essas planícies são cortadas por diversos rios e formam um palco de desenvolvimento de civilizações que viveram de sua fertilidade e dos benefícios oferecidos pelos ricos rios que cortavam. Dentre as planícies do continente asiático, podemos destacar a do Rio Amarelo, né, e a do Rio Azul, né, que foram muito utilizadas no desenvolvimento da agricultura e também para a produção de energia, onde encontra-se um dos solos mais férteis do mundo, o solo de Lós. A composição desse solo de Lós é um solo avermelhado e amarelado também, intensamente usado para o plantio do arroz, a rizicultura. Na porção nordeste da China, a planície da Manchúria, onde observa-se um intenso processo de urbanização ao lado dos tradicionais regiões de cultivo de arroz. Inclusive o arroz hoje está a preço de ouro, né, no Brasil. Não é? Leguminosas, frutas, além de grandes jazidas carboníferas de ferro. Berço da civilização hindu, a planície indo-gangética, ou seja, aquela população que vive próximo ao rio Ganges, abrange áreas da Índia e do Paquistão. Suas terras férteis, planas, são cortadas pelos rios Ganges e Hindu e se estende-se do norte da Índia ao Golfo de Bengala. Ao longo de milhares de anos, uma grande população se desenvolveu graças à agricultura baseada nas águas dos rios e na fertilidade do solo. Nessa região estão algumas das maiores aglomerações populacionais do planeta, na cidade de Nova Delhi e de Calcutá, na Índia, e Islamabad, no Paquistão. São áreas de grandes concentrações populacionais e uma pobreza também exagerada. Hidrografia, fonte de vida, a Ásia é uma região também que apresenta rios caudalosos, porém não são muitos. Nós encontramos uma multiplicidade de rios que ao longo do ano vem sendo utilizados por diferentes sociedades para a sobrevivência e desenvolvimento. Contudo, nessa mesma sociedade, em virtude ao uso intenso das águas, vem provocando a contaminação e a poluição dessas vastas redes hidrográficas. Dentre as principais bacias hidrográficas da Ásia, podemos destacar o rio Yangtze, localizado na Índia, na China. Esse extenso rio nasce no Planalto do Tibete e deságua no litoral chinês, depois de percorrer um longo trecho montanhoso, onde é aproveitado pela produção de energia. O Yangtze espalha suas águas pelas vastas planícies litorâneas, fertilizando as propriedades das grandes aglomerados populacionais e práticas agrícolas, sobretudo do arroz, né? Também conhecido como Rio Amarelo, o Rio Yangtze. Outras bacias hidrográficas com uma substancial importância para a população que vive às margens de seus rios são a de Mekong, Rangoon, Ganges, Hindu, Tigres e Eufrates, todos largamente utilizados para a prática da agrícola, geração de energia e com várias circulações de mercadorias e pessoas. E aí a grande importância desses rios nessa região, né, que são regiões de grande produção agrícola, já que são países pobres, né, e que vivem do setor primário, né, e consequentemente necessitam desse processo para promover o acúmulo de capital e sobreviver. E aí, consequentemente, o arroz é o principal produto de produção no território asiático, né, que favorece assim o crescimento da economia na região. Devemos salientar que a utilização milenar desses rios, ao mesmo tempo
que favoreceu a sobrevivência das grandiosas civilizações, gerou impacto nas suas águas, inserindo-os no grupo de rios mais populosos do mundo, não é? Então, as pessoas acabam, poluídos do mundo, né? As pessoas acabam liberando excrementos nas águas dos rios, principalmente o rio Ganges, na Índia, é um dos rios de grande nível de poluição. Além de tudo, as pessoas ainda jogam corpos de pessoas mortas no rio Ganges, porque diz a lenda que eles passam pela cabeça do deus Shiva, né, que, por sua vez, acaba promovendo o quê? A purificação da alma do indivíduo que é jogado nas águas do rio Ganges, né? Tem essa questão religiosa naquela região que, consequentemente, as pessoas acabam utilizando essa água também para o consumo humano, né? O que é um perigo, o consumo das águas do rio Ganges, por conta do alto índice de poluição na região. Pessoas tomam banho no próprio rio Ganges, né? De alta poluição. É uma verdadeira situação complicada, a situação das águas desses rios que cortam essas cidades desenvolvidas da região asiática, porque depositam grande quantidade de poluentes nesses rios. Diversidade de penínsulas e ilhas na região asiática, né? A Ásia apresenta recortes, na realidade, litorâneos, onde destacam diversas penínsulas, entre elas a Península Arábica e a Indochina, da Anatólia e a Turca. Ao longo desse vasto litoral, podemos encontrar ilhas e arquipélagos formados por vulcanismos sujeitos a terremotos e tsunamis, com maior ocorrência na porção sudeste da Ásia. A Indonésia tem mais de 13.700 ilhas, as Filipinas possuem 7.000 ilhas e o arquipélago japonês com mais de 3.000 ilhas. Então, por conta da questão da idade geológica, né, e por estar muito próximo às regiões de movimentações de placas tectônicas, a área ela é constituída basicamente por grande quantidade de ilhas, porque está em constante transformação. E isso acaba acarretando um processo de formação de novas ilhas na territorialidade asiática. Ok? Então, gente, vou encerrando aqui. Hoje a gente trabalhou com os aspectos naturais da Ásia e da África, né? Espero que vocês tenham gostado. Na próxima semana a gente volta. Que todos tenham um excelente fim de semana e Deus abençoe a todos, né? E fiquem com Deus. Um abraço.